Estamos iniciando mais um Mãos à Obra e hoje eu estou com um assunto que eu estou querendo trazer há muito tempo aqui dentro do nosso podcast, que é a respeito do silicone. E nós fizemos uma parceria muito grande com essa empresa e a gente tem um engenheiro químico aqui na mesa e entende absolutamente tudo a respeito de silicone, que é o meu grande amigo Luiz Eduardo. Seja bem-vindo ao Mãos à Obra. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Eu que agradeço, é uma honra, né? Eu já acompanho, né? Muito legal o podcast, parabéns, inclusive, ótimos episódios, Legal. um pouquinho de tudo do mercado e estamos aí à disposição para falar um pouquinho desse tema. Então, vamos lá. Vamos começar do início. Como que apareceu o silicone na sua vida? Por que você estudou para entender mais a respeito disso? Eu queria saber um pouquinho desse seu início com o silicone. Olha, Felipe, falar uma coisa assim. Bom, sou mineiro, vão perceber claramente aí pelo sotaque, nascido em Belo Horizonte, né? Nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar com, né, selantes de silicone. Não era uma coisa que eu imaginava, né? E, na verdade, eu sempre tive uma tendência de engenharia, de matemática, de física muito grande, né? E, bom, quando eu já tinha aí próximo dos 8, 9 anos, você começa a entender um pouco da vida, né? Os silicones já estavam perto de mim, né? A Dalminas, ela foi fundada em 1991, né, pelo Guilherme, meu pai, né, infelizmente falecido em 2019, com o Humberto, né, e mais o Geraldo, que ainda está na empresa, o Geraldo, Humberto não. Humberto tinha uma área de representação comercial na área de engenharia mecânica e eu comecei a trabalhar com o Humberto, né, na verdade, eu entrei com 16 anos na Dalminas, aí comecei aquele processo, office boy. Mas forçado pelo pai ou você que... Cara, sim, meu pai queria que eu né, começasse a trabalhar, entendesse as coisas, mas ele nunca me forçou a entrar no negócio dele. Isso nunca foi uma coisa. Tanto que os selantes de silicone eu via, né? Na verdade, hoje a gente trabalha muito com a área de edificação, de fachada principalmente, mas lá no começo eram muitos silicones industriais, muito assim, silicone têxtil, nem eram selantes assim, outros produtos, era anti-espumante, era bem focado no mercado industrial. E depois os selantes da área de edificação foram aparecendo, até por uma questão de foco da antiga da Alcorn, né? O pessoal ainda tem essa... É até legal falar disso depois aí Vamos sim. no podcast, porque Dalcorn e tal. Mas, enfim, e aí eu comecei a trabalhar com o Humberto, né? Eu tenho uma gratidão absurda por ele, porque ele me ensinou a trabalhar de fato. E em 2007, 2009, não lembro agora, houve a separação, uma separação amigável. Humberto continuou com as representações, assim, totalmente voltado para o mercado industrial, e eu tenho uma gratidão grande também por ter conhecido o mercado de indústria de grande porte, né? E passei a trabalhar com o meu pai, né? E eu fiz engenharia elétrica primeiro, e gostei muito, achei muito legal, mas não me enxergava muito como engenheiro eletricista. Não queria fazer projeto, eu cheguei a fazer estágio, né, numa empresa de projetos de hidrelétrica, onde tinha todas as disciplinas. Não era meu negócio ser cadista, mexer com o desenho. Eu gosto de estar na obra, eu gosto de botina suja, né? Eu sou mais disso. E quando eu comecei a trabalhar com os selantes, né, e aí é importante dizer que a Dalminas tinha uma outra empresa no grupo que na época era a Impertrade, hoje participa do grupo de Protec, que é talvez aí o maior grupo do Brasil de mercado técnico com químicos de construção. A gente passou a distribuir materiais para impermeabilização, para recuperação estrutural de concreto, de estrutura de concreto. E eu comecei a me interessar por isso, né? Porque são materiais. E impermeabilização também é um tema muito legal e a engenharia, de certa forma, ela separa um pouco, né? A fachada é o vertical, então a gente também não quer que entre água na fachada. E a impermeabilização é o horizontal, né? E, de certa forma, elas se encontram e precisa ter uma certa compatibilização. Eu comecei a gostar disso, Felipe. E dizer para você, assim, foi meio natural. Nunca meu pai me forçou a trabalhar com isso, mas eu sempre gostei da parte comercial. Meu pai era um excelente vendedor. Ele realmente tinha um tino, assim, aquela coisa do atendimento, de estar próximo, de resolver o problema do cliente. Isso me encantava, mas eu não era tão assim, né? Hoje eu sou mais tranquilo com relação a isso, mas eu era mais fechado, eu era mais tímido, né? Você até comentou alguma coisa nesse sentido, eu era fechadão também. E aí eu era jovem, 20 anos de idade, sei lá, 22, 23 anos, e eu falei, poxa vida, eu preciso encarar isso, é uma decisão, eu vou continuar o negócio da família, né? Ou vou seguir outros caminhos, né? E eu acabei ficando.
E aí fui fazer uma engenharia química. Antes eu fiz gestão de negócios, até para entender administração, que é um dos problemas aí da sucessão de empresas, né? Você conseguir entender o que é administrar uma empresa. Às vezes a gente sabe muita parte técnica e aí a gente falha nessa parte de administração. Na parte de esquadrias, eu vou te falar. Não só de esquadrias, geral, mas né, como eu visito muitos serralheiros, eu vejo muita gente boa tecnicamente, mas que não sabe de gestão. E às vezes tem processo sucessório e a gente vê que, sabe? Tá pecando. Tá pecando, né? E empresas boas. Já vi empresa fechar, assim. Sim. Mas, enfim, então passei a trabalhar com isso e comecei a entender. E aí é aquela história, né? Você começa, você não sabe nada, de repente você é ruim, de repente você fica bom, de repente você fica ótimo. Aí agora você, igual o Igor falou, não sei se você viu o episódio do Igor ao vir. Duas coisas que ele falou, né? Uma foi em relação a um amigo dele que falou que tinha um alumínio na veia, e eu posso falar que você tem um silicone na veia, então. Ele falou isso. Ele falou que está no DNA dele, verdade. Eu acho que hoje eu posso dizer que sim, viu? Já está incorporado na corrente sanguínea também. Já, né? Só que é bom deixar claro que isso já foi um problema. Não se pode injetar silicone. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A gente só está falando aí... Só metafórico. Isso, é uma metáfora só para a gente poder aqui... né? São silicones industriais. Mas é bem verdade. Eu gosto bem, né? Não só dos selantes de silicone, mas é o que a gente vai explorar hoje, né? Eu considero, assim, que eu sou vamos dizer assim, né, um porta-voz não só da marca, mas também da tecnologia, principalmente da tecnologia, do selante de silicone para fachada, né? Hoje o Brasil já entendeu isso há muito tempo, tem mais de 40 anos que a gente trabalha com esse tipo de material no Brasil, mas a gente vê outras tecnologias tentando adentrar sem ter o desempenho que se espera, né? Então a gente precisa ter uma atenção. E o quanto a gente vem sofrendo em relação a essas coisas de vidro caindo, de uma série de... Não só do vidro caindo, que essa é a parte mais grave, mas tem a infiltração de água, né? Fora as patologias que existem já nas próprias construções, né? Em relação até à contramarca, essas coisas, mas a própria vedação da esquadria ela já não está sendo muito bem feita também, ou não está usando o material adequado. Isso é um problema muito sério, né? Essa questão de segurança... Eu trabalho com envidraçamento estrutural já, puxa vida, acho que uns 17 anos, né? Acho que mais ou menos isso. Eu comecei, né, vendo, meu pai me levava para a obra, então eu via o pessoal colando com aquelas máquinas gigantescas, né, para silicone bicomponente. E eu via o pessoal aplicando, achava incrível, via os testes e eu tentava entender por quê. E é muito sério isso, né? E eu não sei se você sabe, mas... É uma tecnologia de silicone que tem 53 anos, né? O primeiro vidro 4 lados colado sem presilhamento, né? Foi em 1971, né? Há quem diga que foi em 1970. Aí eu não vou entrar no detalhe de marca, né? Mas, sim, teve colado em 2 lados em 1970, mas em 4 lados o primeiro em 71. Então, eu tenho quadro colado na fachada há 53 anos com silicone. Naquela época... Isso nos Estados Unidos, né, onde foi o primeiro local. No Brasil já tem 40 anos, né? Naquela época, o pessoal tinha medo de passar embaixo do prédio. E hoje, cada um está fazendo de qualquer jeito, né? Claro que os grandes sabem fazer, os médios também. A gente tem informação boa. O que é difícil, Felipe, é a informação boa chegar em quem quer trabalhar com isso. Então, a gente vê muita gente, não por má fé, por falta de informação, né, fazer, né, situações aí, aplicar produto errado. Essa seria a minha próxima pergunta. Às vezes ele não tem a informação e ele acha que silicone é tudo igual. Boa. E ainda tem uma outra situação. O silicone não é tudo igual e, às vezes, a composição dele, mesmo um sendo neutro, também não é igual. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, de acético, neutro... PU e todas as variações do silicone e para que cada um serve e se realmente silicone é tudo igual? Ótima pergunta. Poxa vida, num podcast de 1 hora, hein? A gente falar sobre isso. Mas, assim, eu acho que dá para a gente ter uma noção boa sobre isso. Mas eu vou te responder da seguinte maneira. Eu fiz junto com a UIDD, né? A gente fez um curso de extensão, né, para quem quiser adquirir, de selantes. Por que eu estou falando isso? Não é nem para fazer propaganda. Eu fui desafiado a criar um conteúdo e, quando eu assustei, eu tinha 20 horas de conteúdo. Eu falei, eu não acredito que eu tenho 20 horas de conteúdo para falar de selantes. E faltou. Eu precisava de mais horas. E aí o curso tinha que ser de 20 horas. Então, assim, tem muita informação.
Tem muito. E isso não é para fachada, era só de vedação, selantes de vedação. Olha isso. Diga-se o curso que você fez com a Audrey lá, que foi até meia-noite. Eu estava lá. Foi. A gente fez Até um meia-noite. curso super legal, né? Falando de patologia e de silicone também. Ali só focado bem ali na questão da patologia. Eu falei um pouquinho sobre especificação de selantes. E aí, para responder a sua pergunta, é o que eu posso dizer. Lá eu brinquei como escolher laranja e tal. A gente tenta trazer isso para um lado mais análogo, né? E para ficar fácil o entendimento. Mas, assim, cada tubinho desse aqui é uma formulação. É como se fosse aqui tem um bolo de cenoura com chocolate, naquele ali tem um bolo de, sei lá, de limão. De cenoura com chocolate, de cenoura com limão. É tudo de cenoura, mas cada um É isso aí, cada um é uma fórmula. E às vezes o pessoal acha que assim, eu separo o silicone, selante, né? A gente chama de silicone, mas silicone é o polímero. Só para você ter uma ideia, né? A gente tem mais ou menos isso aqui de silicone. O resto são outros componentes. Selante é isso aqui. É o material, né? É o material que é uma pasta que se transforma em borracha. E é interessante porque esses são selantes que a gente chama de moldados em loco, que é uma pasta e vai virar borracha. Existem selantes que são pré-fabricados, já são borracha, são elastômeros, né? E aí a gente tem o selante de silicone acético, e é legal falar sobre isso, porque é a primeira tecnologia. Inclusive, o primeiro silicone estrutural ele era acético. Olha que curioso. Né? E, assim, os acéticos eles são a primeira tecnologia, sei lá, década de 40, 50, né? 1940, 1950. Na década de 80 vieram os primeiros neutros, silicones neutros, né? Igual esse daqui, né? A tecnologia do 768, por exemplo. Né? E aí, bom, vieram novas tecnologias. E aí você tem aqui na frente o 991 e o 791, que são silicones neutros alcoólicos. Aí você fala, poxa vida, mas eu achava que neutro era tudo igual. E não só pela tecnologia do tipo de neutro, mas também pelo que você coloca dentro, o que você quer de aplicação. E aí o pessoal acha que aqui esse produto, por ele ser neutro, ele vai aderir em todos os substratos. E não necessariamente isso vai acontecer. Tem selante que é para concreto, tem selante que é para metal, tem selante que pode nos dois, tem selante que não pode no metal de jeito nenhum, que ele dá alguma reação. Então, a gente precisa sempre envolver o fabricante. O que, às vezes, na indústria da esquadria me preocupa um pouco é o uso de produtos de varejo. Né? Nada contra o varejo, absolutamente. Mas quando eu adentro para uma indústria, porque a gente tem que enxergar, né? A gente chama, às vezes, de serralheiro. E tudo bem, é um serralheiro, mas é uma indústria de transformação. Não é? É uma indústria. Eu compro uma coisa e entrego outra. Isso aí. Eu estou transformando. Então, a gente tem que procurar colocar componentes, acessórios, tudo que foi ensaiado, que foi sistema, né? É sistema. Isso aí. Eu não estou comprando silicone, eu estou comprando um sistema, o cliente final. Ele não está comprando silicone neutro. Ele quer a janela bem vedada, ele quer acústica, ele quer isolamento térmico, que seja, se for a demanda dele. E durável. E durável, e desempenho. Desempenho. E desempenho. Então, é isso, né? Aí tem você falou do PU, né? Nossa, o PU hoje no Brasil é uma bagunça. Né? Porque, bom, a gente, desde 2021, tem uma norma para selantes, que não tem nenhum ensaio ainda para o Brasil, porque falta laboratório. Né? A gente tem graças a Deus, a gente tem aí o Mackenzie, a Universidade Mackenzie em São Paulo, ajudando nessa questão de conseguir os equipamentos, para que os fabricantes possam o quê? Ensaiar os seus produtos e todo mundo comparar laranja com laranja. Né? Os selantes, por exemplo, da Dow, eles são ensaiados, tanto na Europa, por exemplo, onde a norma é a mesma do Brasil, só que a do Brasil ela virou uma ABNT ISO 11600, lá é a ISO 11600. Nos Estados Unidos, que é onde, né, a Dow nasceu, a gente tem uma norma muito legal, que é a STMC 920. E o que são esses ensaios? Porque a gente fala de norma, o cliente torce o nariz. A gente fica estranho. Isso aí. Mas aí o que importa é saber o seguinte, poxa vida, eu vou usar em ACM, numa fachada. Esse produto acompanha a dilatação do ACM? Sabe? Então, é para você poder falar assim, esse produto pode ser usado. A elasticidade dele, essa composição seria a elasticidade. Também. Que ele vai... Não só o alongamento. Por exemplo, tem uma coisa que o pessoal fala muito errado, eu sei que isso é muito técnico, mas eu vou só dar esse detalhe. Capacidade de movimentação do selante. O meu é 25, o meu é 50, o meu é não sei o quê. Aquilo ali não é o quanto ele alonga, é o quanto eu faço em ciclos, por muito tempo. Então, assim, eu tenho o alongamento do selante. O efeito sanfona, né? Isso, exatamente. Eu tenho módulo de elasticidade, tem várias propriedades importantes, tem a questão da durabilidade, o quanto ele tem de resistência ao intemperismo, né? Tem a questão se o selante tem alguma propriedade de manchamento ao substrato ou não,
né? Tem várias, né? Dureza, shore pode ser importante. Às vezes o pessoal dá mais importância para a dureza do produto do que devia. Às vezes para um piso é importante. Imagina, né? A gente tem um piso e aí você tem uma junta e aí você vai pisar. Ou vai passar com um salto alto. Às vezes uma mulher vai passar com um salto alto, né? Aquele que chega e, putz, fura o selante. Então ele tem que ter uma dureza alta para que não deforme e perfure o selante. Então é por isso, a gente precisa primeiro passar a aplicação. O que você vai fazer com o produto? E aí a gente fala, opa, peraí, entendi. Esse aqui pode, esse aqui não vai dar certo. E às vezes a gente é orientado a preço no mercado. Não, mas eu sempre fiz assim, nunca deu problema, mas também nunca voltou lá para ver. Né? Então, assim, o que a gente diz que no mercado da esquadria, o silicone neutro funciona, mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo. Agora, os perfis de alumínio pintados, eles são a maioria. Sim. Certo? Que também é um outro problema, né? Não cabe a mim, apesar de eu ter várias situações em relação à pintura eletrostática, mas nós não vamos entrar nessa seara. Mas e aí? Eu estou testando alumínio ou estou testando pintura? Eu estou testando pintura. Então, o selante tem que aderir na pintura. E tem vários selantes que não aderem em pintura. E neutros. O pessoal acha que isso acontece com acético. Por quê? Porque não foram ensaiados para isso. E aí, às vezes, você vai buscar um fabricante que não é fabricante, que ele é fabricante de, sei lá, ferramenta, sei lá, qualquer outra coisa, e ele tem como acessório o selante. Mas a utilização do acético. Acético. Vamos fingir aqui que neutro seria mais ou menos. Vamos falar do que a gente tem aqui. Acético. Do acético e o neutro. O acético seria utilizado para quê? Boa. Hoje. Assim, eu eliminaria. Não, hoje seria um produto... Posso estar falando uma coisa que não é exatamente isso, mas em tese o custo de fabricação de um produto neutro, igual a esse aqui incolor, e de um outro, por exemplo, 784 incolor da Dow, que é 100% silicone, não tem solvente, não é piorado igual a gente brinca, é o mesmo. É o mesmo preço. Aí por que eu vou usar o acético que eu não posso usar em aço, não posso usar em concreto, não posso usar em superfície porosa? O neutro eu tenho essa facilidade. Então ele me limita, eu não posso usar em vidro laminado ou acético, porque ele pode ter uma reação indesejada com o PVB, né, com o filme, né? Então eu não vou usar. Qual que é a única vantagem, talvez, aí do silicone acético para o neutro, mas não é lá uma grande vantagem. Ele tem um tempo de cura normalmente menor, mas ela não é tão importante assim, tá? Então é mais ou menos isso. Hoje Mas ele tem uma durabilidade menor do que o neutro? Aí o de varejo, sim. Por quê? Porque eu já cansei de ver acético aqui, eu passo o dedo assim, ele esfarela. Isso. Mas aí esse não é um acético 100%. O problema, Felipe, é que o silicone acético que vem pra gente, né, o do varejo, o que acontece é que ele é um silicone que na fabricação dele você coloca solvente. Vou colocar com solvente orgânico, que aí aumenta o teor de volátil, etc e tal. Então, isso é uma coisa que... É tipo uma gasolina adulterada. É. Grosseiramente falando. Só que ela não tem nenhuma legislação que... Né, não tem nada que não permita fazer. O que importa é que o produto final que sai, ele é um produto que atende. Porque o vidro e o silicone, acho que isso é até muito legal falar aqui, eles vêm da mesma natureza. Né? Tem gente que acha que o silicone vem do petróleo. Não, ele vem do quartzo, da areia, do mesmo lugar que o vidro. Então, mesmo um silicone de baixíssima qualidade, ele tem muita afinidade com o vidro. Só que quando eu uso um selante acético de baixa qualidade, que ele foi estendido, que a gente chama de extensão, eu estendeu o produto. Mas isso aí não é o cara que compra e ele mexe. Não, o próprio fabricante entrega assim. O fabricante, o formulador de silicone, ele vai lá, faz um produto com muito solvente, e aí a gente pode tirar por base, por exemplo, vou fazer uma pintura na parede. Eu estou pintando uma parede com tinta. O que eu estou querendo fazer? Eu pego um produto líquido, aí vamos imaginar uma parede laranja. Pronto, aí fica o pigmento laranja na parede e o solvente da tinta, ele evapora, correto? Sim. Vai acontecer o mesmo com o silicone que tem solvente. O que vai acontecer? Você faz uma junta de 6 milímetros, vai evaporar o solvente e aí os 6 milímetros virou 4 ou 3. Depende do tanto que tem. Então eu posso perder vedação. O solvente, por ser orgânico... E ele fica mais fraco também, se perder... Ele vai ficar quebradiço, ele vai amarelar. Essa é a sensação que o pessoal tem quando a gente fala de silicone. Ele fala, não, mas silicone é muito ruim. PU é muito melhor. Porque o cara está comparando produtos de varejo. E aí dá uma sensação pelo PU do varejo, né? O PU 40 do varejo. Quando você diz PU do varejo, é o que vende na loja, é isso? É o que vende na lojinha, aquele... Todos esses. A maioria desses PU 40 são tudo varejo. Porque exatamente por que a gente falou sobre questão de norma, como você não tem ensaio, você não consegue comparar.
Cada um coloca um monte de coisa no seu catálogo e a tendência é piorar. Né? Eu brinco assim, ó, você pega um tubo de selante que é PU 40, MS, sei lá o quê, e aí você olha no tubo na parte de baixo. Né? Normalmente eles estão aqui no meio. Significa que esse produto tem 400 gramas, que virou o padrão, né? Mas ele tem, sei lá, 200 ml. Ali, Felipe, só tem carga mineral, ele não tem produto. Então, ele não é elástico, ele vai virar uma massa. Ele talvez vai ter até uma boa adesividade, mas ele tem pouco polímero. Então, assim, o que acontece é que o mercado não conhece. O cliente final, que é a pessoa que vai decidir pela compra, ou dentro de uma obra, quem vai requisitar um engenheiro, um usuário, um aplicador, seja o calheiro, seja o cara da impermeabilização, seja o pintor, seja qualquer um que vai requisitar. Eu vou falar por experiência própria, Luiz. Eu trabalhava lá na Sonora com uma outra marca que até então, quando eu conversei com vocês, eu falei, ó, essa tal marca nunca me deu problema. Mas era silicone. É silicone. É silicone. Silicone neutro. Sim. Não, realmente nunca tinha me dado problema. Mas depois que eu conversei com vocês a respeito disso, vocês passaram a me explicar a respeito e agora sim eu vou falar do Dalcil e todas as características de propriedade e durabilidade que o produto traria e de valor para dentro das obras da Sonora, eu falei, cara, por mais que eu pague mais caro, vale mais a pena eu ter esse custo adicional agora do que eu ter esse custo exatamente. E só para fechar a questão do PU, é o seguinte, a única coisa que eu tenho para dizer é existem bons poliuretanos. Bons, muito bons. Mas não só poliuretanos, como os híbridos, que são outros polímeros que a gente acaba chamando de PU, mas não são poliuretanos. E aí o pessoal acaba chamando de PU ou de MS, né? Mas não vou entrar nesse detalhe, mas o que é importante é existem boas fórmulas, existem bons fabricantes nesse sentido. O problema é que a gente, quando não tem um padrão, a gente nivela por baixo. Então, assim, a única coisa que eu tenho para dizer em relação à fachada e exposição ao tempo é que, por melhor que seja o poliuretano ou o híbrido que seja, ele é orgânico e ele vai morrer no tempo. E o silicone não. O silicone não tem, não existe, até então, até o momento, não tem radiação UV, a gente fala muito de raio UV, né, suficiente para quebrar o silicone. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, o selante, vamos falar, essa composição, o selante que tem o silicone dentro, né? Foi isso que eu aprendi agora com você, só recapitulando, é um outro produto do PU. O PU é uma outra coisa. Apesar de vir no baguetinho também. Legal. Porque essa que é a questão. Às vezes vem no mesma embalagem, a pessoa acha que é a mesma coisa, e não é. Não, são polímeros diferentes. E até tem algumas empresas que falam que o dela é silicone PU. Eu acho bem legal isso. Que não existe isso, né? Ainda não inventaram um polímero de silicone EPU. Existem, sim, poliuretanos que tem silano, que é um outro, né, na terminação da cadeia, mas enfim. Mas não é silicone EPU. Então, sim, isso que você perguntou, a resposta é essa. Isso aqui é um selante de silicone, onde o polímero é o silicone, e tem os selantes de poliuretano, onde o polímero é o poliuretano. Então, são produtos completamente diferentes. São químicas diferentes. Químicas diferentes. Que às vezes podem ser usadas na mesma aplicação e podem funcionar bem. O que eu digo é que na fachada eu não consigo conceber usar selante orgânico, que são todos os outros. A gente separa os inorgânicos, que é o silicone, dos orgânicos. São poliuretano, acrílico, sei lá, polissulfeto, butílico, todos os outros polímeros. Porque você vai ficar exposto ao tempo, pensa, hoje para você fazer uma manutenção em fachada de um prédio, você vai ter que ter cordista, vai ter que ter, ou então vai ter que colocar balancim. Isso é um dos, vamos dizer assim, dos serviços mais caros que tem de manutenção predial, né? Fora de elevador, etc. Então, assim, justifica você ter que fazer isso 2, 3, 4 vezes? Por que você não faz uma vez só? Né? E outra coisa, né? Silicone estrutural, por exemplo, é uma coisa interessante. Tem uma norma, aqui a gente responde para a norma americana. Tem a norma de colagem, que é brasileira, e para um selante ser estrutural, a gente responde para uma norma americana, que é a STM C1184. Aí, para um selante falar assim, esse selante é estrutural, ele tem que passar nessa norma. E nenhum PU passa. Até hoje, nenhum poliuretano, MS, nenhum passou. Entendi. Porque morre no tempo. Eu queria te fazer uma outra pergunta em relação à validade do silicone. Boa. O silicone, ele realmente tem um prazo de validade e venceu esse prazo, não pode realmente ser utilizado? Pode. Porque qual é a minha dúvida? Tá, diga lá. Deixa eu te falar. Se você está me dizendo que até agora aqui, que o silicone saiu do tubo, está lá, ele vai durar tantos anos ele de qualidade, por que ele dentro do tubo ele tem validade? Sua pergunta
pergunta é muito boa. Depois que ele virou borracha, essa é a magia. De verdade, essa é a magia. Mas vamos lá. Dentro do tubo, vamos pegar esse aqui que está aqui na mesa, que é o 768. Quando vai passar o tempo, né, aqui a gente tem algumas limitações nessa embalagem. Então, a gente tem aqui, alguns chamam de batoque, eu chamo de êmbolo, né? O êmbolo, ele foi envasado, então eu tenho o produto aqui e a gente coloca o êmbolo onde você vai empurrar com o aplicador. Passa um pouco de ar. Então, a gente estima, esse produto aqui tem quase 2 anos de validade, tá? Essa validade, ela está mais atrelada à embalagem, tá, do que em relação ao produto. Mas pode ser que, eventualmente, até mesmo ele não invase em tambor com plástico, que passe ar. Né? São embalagens que a gente acredita que elas são fechadas, mas elas não são herméticas. Sim. Então, passa ar. Então, com o tempo, vai passando ar e aí ele vai começar a curar e virar borracha dentro. E aí você perdeu o produto. Depois que ele virou borracha aqui dentro, você já deve ter visto isso acontecer. Né? E, normalmente, no caso do tubo, ele começa embaixo. Você já deve ter reparado isso, né? E outra coisa, né? Eu até vi já umas situações nesse sentido. A gente acredita que essa embalagem aqui ela é 100% fechada, mas, obviamente, que passa ar também por aqui. Por aqui. Acredite se quiser. Muito pouco. Muito pouco. Passa mais por aqui, porque são 2 materiais diferentes. Agora, o problema... Aí, bom, esse produto, ele endurece e vira borracha aqui dentro. Por isso Então, tem a questão validade. é mais a cura que vai Sim, acontecendo ao nesse longo do caso. tempo dentro do tubo. Nesse caso. Porque a aplicação dele, ele não vai conseguir mais ter a Não mesma consegue fazer. aderência. Não, ele virou borracha. Você não consegue mais... Exatamente, você não consegue mais ligar ele em mais nada. Porque ele já... Né, ele virou borracha. Então, mas ele está ali. Se você colocar essa borracha curada ao tempo, ela vai ficar lá o resto da vida. Porém, em outros selantes, por exemplo, como esse aqui, ó, esse aqui é o 791, ele tem uma cura neutra alcoólica. E ele acontece o contrário. Com o tempo, o catalisador que está ali dentro, que, né, acelera o processo para esse selante virar borracha, ele é consumido. Por isso, inclusive, aqui a gente falou em 2, ali tem 1 ano de validade. Ah, esse ano, o que significa esse 1 ano? Né? É 1 ano e perdi o produto. Aí nós temos 2 coisas. Eu estou com o uniforme da Dow aqui, né? da linha da Alcil. Falando com o uniforme, o que eu vou te dizer é não use após, né, a validade. Não use. Tá? Estrutural, não use mesmo. Ok? Ali é um selante de vedação. Porém, pensando do ponto de vista prático, né, o que interfere muito, e eu estoco material, eu sei disso há muitos anos, é a questão da temperatura, de armazenagem. Se eu tenho uma temperatura muito alta, inclusive a validade que está ali não está valendo. Ela é estimada. Não tem exatidão. Dependendo do ambiente que ele estiver guardado, ele aumenta ou diminui? Se tiver mais alto, a validade diminui. Se tiver mais baixa, lógico, né? Nós vamos considerar aí o padrão Brasil, não estou falando de 0 graus ou abaixo de 0, mas uma temperatura adequada de 20 graus, que é o que o fabricante pede, ele vai manter a validade, podendo até passar da validade. O que, volto a dizer, eu como representante do fabricante digo, não use. Né? O fabricante não vai te suportar. Porém, para aplicações que eu já estou acostumado a fazer, cansei já de usar esses produtos vencidos para treinamento, né? E funciona. O que acontece claramente com esse produto, com os neutros alcoólicos, é que quando eles perdem a validade, eles não curam mais. Dentro do embalagem, tá? Depois que você abre a embalagem, você vai usar, ele não cura. Ele continua uma pasta, porque o catalisador dele foi consumido. Então, cada química tem uma história, Felipe. E ele seria utilizado para quê, esse neutro alcoólico? Qual é a função dele? Então, Também a esquadria, não? Tá, vamos lá. O fato da tecnologia ser neutra alcoólica, né, significa simplesmente que é uma tecnologia diferente do neutroquímico, simplesmente tecnologias químicas diferentes, de se obter um produto neutro, né, que não agrida o substrato, que não, vamos dizer assim, faça uma corrosão nos seus materiais, nos seus metais e tal, tá? Mas, assim, aí tem a ver com a fórmula. Lembra do bolo? Então, por exemplo, esse é um produto que a gente super indica. O 791 é um dos códigos mais conhecidos, né? Para o pessoal de esquadria e para fachada de ACM, vedações. A gente vê ele muito em projetos, né? Mas aí não tem a ver só o fato dele ser uma cura alcoólica. E o neutro alcoólico, ele também é mais amigável, também do ponto de vista da natureza, sustentabilidade, né? Ele é um produto melhor, nesse sentido. Né? Então, aí tem 2 coisas para te responder. Tem a ver um pouco com a questão da química, que ela é mais amigável ao meio ambiente, etc. Né? E também tem a questão da fórmula.
Então, eu posso ter uma cura alcoólica mais simples, mas posso ter um produto mais robusto, com um desempenho melhor. Aí depende da fórmula do fabricante. Então, ele também tem a mesma utilidade para metal. Aí, por exemplo, falando do 791, por exemplo, ele tem boa aderência. Aí é por isso que tem o ensaio. Você pega lá o ensaio né, da norte-americana, tá lá escrito, ele tá testado para alumínio, ele tá testado para tem lá letra A de alumínio, G de glass, de vidro, e M, salvo engano, de... Aí fala-se tipo cimentícios, né, que é em inglês, acho que é morta. Mineral. Não, é argamassa, uma coisa assim. Tá. Então, e salvo engano, tem a letra O de outros, que eles já testaram para outro tipo de substrato. Então, é um material ensaiado. Né? Então, você tem o manual da Dow. O manual da Dow é muito legal. Porque não só por ser desse fabricante. Porque ele ensina, ele mostra, ele ensina a calcular uma junta de dilatação. Né? E aí, mostra todos os produtos. Esse produto pode aqui, não pode ali. Entendeu? Então, aí tira um pouco desse mito de, vou usar isso aqui em qualquer lugar. Né? Então, por exemplo, num contramarco, vou fazer a vedação. Eu já não gosto de fazer com esse selante. Eu prefiro fazer ou com o CPS ou com o 791. Eu prefiro porque ele tem uma propriedade melhor ali, até de adesão, apesar dele não ser feito para adesão. É engraçado, você está falando aí, e assim, é uma infinidade de silicone, né? Ixi, e que a gente fica, até eu fico assim, mas esse aqui é para quê? Aquele ali é para o quê? Porque a gente fica meio que perdido. E aí, partindo para essa questão da segurança, que aí do vidro que está caindo por aí, nossa, por falta de cuidado com o selante que está sendo utilizado. Qual é o adequado? E eu queria que você falasse um pouco também a respeito dessas coisas que vêm acontecendo no mercado, da gravidade. Isso tira vida. Sem dúvida. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, nós temos normas para isso, né? As normas brasileiras são muito boas, tanto a de esquadria, tanto a de vidro, né? De colagem estrutural, né? Seja com silicone, seja com fita acrílica, ou fita, né? Enfim, dupla face. O que eu acredito é o desconhecimento, né? E a gente sabe que tem boas empresas que tentam levar esse conhecimento, não só os fabricantes, mas normalmente os fabricantes tentam, até por ter interesse em vender, né? Pelo interesse comercial. Mas, basicamente, o que a gente percebe é que, a maioria das vezes, o problema está na execução. Claro, falta de projeto é uma coisa extremamente importante, né, nesse sentido. Mas a execução, a falta de cuidado... Às vezes a gente tem... Poxa vida, a Dalminas tem 33 anos, vai fazer agora em novembro. E eu estou há 17. E é muito comum parceiros de muito tempo, troca equipe e tal. Se você não vai lá fazer uma reciclagem... Você vê o cara errando. E, às vezes, você vai chegar lá para treinar o cara acha que você vai ensinar o cara a aplicar silicone. Não é isso. A gente tem que ensinar o cara que, no caso do silicone estrutural, tem uma largura de selante que suporta aquele vidro. O cara acha que um vidro de 1,5 por 1,5 é o mesmo tanto de silicone de um 3,5 por 2. Né? Não é. Você tem que saber a questão da pressão de segurança. Por isso que os consultores precisam ser realmente utilizados. Né? O pessoal precisa... consultá-los, contratar os seus projetos, né? Isso é muito sério, não é só nos prédios de 60 andares. O pessoal às vezes acha, porque lá em Santa Catarina que eu vou preocupar com isso. Meu prédio de 3 andares não tem problema. E, poxa vida, você imagina, 3 andares, nós estamos falando de pelo menos 10 metros de altura. Sim. Não tem nem que discutir, né? É igual quando você vai falar de guarda-corpo, é a mesma coisa, né? Guarda-corpo, a gente já tem norma nova, o pessoal também tem, muitas vezes tem colagem de vidro, mas aí a gente se submete ao quê? A colagem ou a norma de guarda-corpo? A norma de guarda-corpo. Você tem que fazer lá o teste do pêndulo lá, tem que destruir o vidro, tem que testar a ponta-leite, tem que testar o vidro, tem que testar os selantes. Então, o que eu vejo muito, Felipe, e para te responder mais claramente, é sistema, cara. A gente tem que pensar tudo como sistema e não como produto. Silicone estrutural, você tem vários tipos, né? Eu tenho, assim, na linha da Dow, a gente tem o 995, é um produto com mais de 30 anos, de formulação. Ele é um selante, né? Ele é monocomponente, ele pode vir em tubo ou em salsicha, né? De 600 ml. Ele vai ser aquele que vai curar em 7 a 10 dias. E a gente tem os bicomponentes, que você consegue liberar em até 24 horas. Então, a gente tem o 983 que vem em tambor, né? Ele vem em tambor e catalisador em balde. Você precisa de uma máquina para aplicar, uma aplicação pneumática, né? E aí o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, né? E não é. Não é. Claramente não é. Mas precisa... Uma máquina dessa não é tão cara? Não é porque, assim, né, bom... Tem uma ideia de custo?
Ah, Felipe, assim, se eu te der um chute aqui, eu posso trazer Entendi, uma informação errada. Tá certo. mas eu não duvido. Vou dar um panorama. Eu acredito que você ache máquinas aí de 80 a 200, 300 mil, tá? Entendi. Mas aí o pessoal precisa realmente procurar eu posso dar essa informação assim num segundo momento. Mas você acaba tendo uma economia muito grande, né? Então, a diferença é que o silicone bicomponente ele tem um custo muito melhor. Né? Não só a da produtividade, de você não ter que fazer um grande local de armazenagem, de liberação, né? Porque muita gente migrou para a fita acrílica por conta disso. Né? Ah, o silicone demora 10 dias, não sei o quê. O bicomponente eu preciso ter uma obra grande, o que não é verdade. Um tambor, um kit, a gente chama de kit, né? Eu chamo de tambor, mas tem o catalisador. Ele equivale a mais ou menos 330 sachês desses aqui. Tá, beleza, não estou falando de uma casinha, estou falando de prédio, mas eu posso ter 2, 3 obras e colar essas obras de uma vez. Uhum. Então, assim, é bem verdade que depois da pandemia os prédios comerciais diminuíram muito, né? A gente está mais com os residenciais, mas isso é momento, é cíclico, né? Mas eu entendo que não é, o payback disso não é tão longo, não. Para quem tem um fluxo muito grande de saída, vale a pena. Quem é especializado em fachada? Porque é engraçado, porque tem indústrias grandes que não é que não são especializadas, não focam em fachada. Fazem a fachada quando tem. E tem empresas que, às vezes, nem são tão grandes, mas que são focadas em fachada. Né? Às vezes de ACM, às vezes de vidro, enfim, fachada cortina e tal. E aí é um pouco disso. Fica uma sensação de que os tambores, né, e a máquina é só para empresas muito grandes. E não é. Mas a gente também tem o bicomponente de 400 ml, que aí, até pelo custo dele, ele é mais interessante quando você precisa trocar um vidro, 2 vidros. Quebrou. Poxa, cheguei na obra, montei e quebrou um vidro. Então, ele é um bicomponente de liberação em um dia também, né? Assim, até um dia. Uhum. Então, ele ajuda bastante nesse processo de... Né, vamos dizer, reparo, vamos colocar assim. Mas a pessoa que não tem um conhecimento assim tão amplo e técnico como você, ela consegue identificar a qualidade do silicone ali no momento da aplicação? Ela consegue ver alguma rigidez? Tem um tempo? Olha, tem algo que a pessoa consiga identificar? Porque, assim, às vezes o cara realmente, é o que você falou, não tem o conhecimento da qualidade daquele produto e ele vai acabar vendo que, um custa R$10, o outro custa R$30, entendeu? Bom, falando sobre preços de 10, né? Na palestra eu falo de 7 a 100 reais, e é verdade. Tem selante que custa mais de 100 reais e tem selante que custa 7, isso é fato. É bem verdade que o que vai separá-los, tipo de aplicação, né? 2, durabilidade. 3, desempenho. Acho que está um pouco aí. E aí, o que eu sempre falo, gente, envolva o fabricante. Envolva quem vive disso. E tem ótimos fabricantes no Brasil. Aqui, obviamente, eu estou defendendo a minha bandeira, mas tem ótimos fabricantes no Brasil. Só que se a gente traz esse produto como é um acessório, porque é tudo igual. É tudo igual. Acho que é tudo a baguetinha. É a baguetinha, é tudo igual, exato. A gente vai, né, levar risco e, às vezes, segurança. Né? É mais difícil o cara fazer uma colagem de fachada que não seja com um produto correto. É mais difícil. Mas eu já peguei situações, inclusive, assim, de obras grandes do cara ter colado com PU. Já peguei de construtora grande aí, pórtico de entrada com PU, e aí caiu. Olha isso, caiu. Isso vem acontecendo diversas vezes. A gente vê os influenciadores do nosso segmento aí sempre pegando um videozinho ou outro aí que viraliza de... O povo gosta de ver isso. Eu nunca vi. Eu não gosto disso, eu também não eu compartilho. Não gosto. Eu recebo e não compartilho. Mas o povo gosta muito desses Sabe por que eu não compartilho? Eu vou te falar, porque às vezes você fala assim, mas não foi o seu. Cara, quando você coloca uma tecnologia consolidada em xeque, é complicado. O que eu acho é que, bom, de forma geral na engenharia, principalmente pós-pandemia, né, estourou a questão não só dos influenciadores, mas dessa questão do conteúdo digital. E há uma predileção, talvez do ser humano, não vou entrar nessa parte psicológica, né, de querer mostrar o errado. Cara, cada um faz o seu trabalho e tá tudo bem, sem julgamento. Mas eu sinto muita falta de, ok, você quer mostrar o errado, mas e como é que faz o certo? Sabe? Então, quando eu vejo assim, teve uma vez que eu vi uma palestra, não
não sei se foi do professor Paulo Helene, puta, um grande mentor aí na área do concreto e tal. E aí tinha, sei lá, cara, nem 200 visualizações. E aí tinha um outro produto, que eu obviamente não vou citar, que era um produto de varejo. O cara mergulhava na lagoa para mostrar que o produto ele era impermeável e tal. Putz, cara, eu tinha 2 milhões de visualizações. Entende? É isso. Tudo bem, o cara tá fazendo o trabalho dele, mas a valorização e o impacto visual às vezes assim, né, Felipe, eu tô aqui, às vezes eu sei que eu falo muito técnico e a gente tenta trazer para o leigo, mas é difícil. E eu tento, por exemplo, eu faço treinamento com uma equipe de chão de fábrica e você tem que falar a linguagem do cara, pô. Você tem que conectar com o cara, senão o cara vai cruzar o braço e falar, que cara chato. É me dando sono. Nossa, puta, eu faço isso aqui há tanto tempo. Não. Né? Mas na hora que você mostra pro cara onde está o detalhe, aonde que pode dar o problema, aí sim a coisa anda, né? Então, o meu trabalho, né, tem sido muito em busca de levar a informação, e eu sei que eu sou uma formiguinha nesse mundo, e tudo bem, e estou feliz com isso, em quem eu puder influenciar do ponto de vista bom, né? Porque eu sei que falar lá no Instagram, falar lá no, sei lá, em qualquer outro lugar, né, no YouTube, qualquer outro lugar nesse sentido, sobre isso, eu sei que a adesão é baixa. Né? Eu sei que a adesão é baixa. Espero que a adesão aqui esteja sendo boa. Não, será, com certeza. Pelo menos assim, é o que eu te falei no início. Eu estava muito querendo trazer uma pessoa técnica realmente, como você, aqui no Mãos à Obra, para poder falar a respeito disso. Entendeu? E dessa forma, eu espero que realmente as pessoas tenham a consciência e elas não parem de ver o podcast nos 20 minutos, 30 minutos, que vão realmente até o final, porque é uma informação que é de graça, você pode repetir e ver quantas vezes você quiser, e vai ser fundamental para você agregar valor, conseguir vender melhor para o seu cliente. Isso tudo é fundamental, entendeu, Luiz? Eu acho que esse tipo de informação, realmente as pessoas têm que começar a se interessar. É muito o que você falou. É o cara pegando silicone, colando tijolo na parede, subindo em cima do tijolo e... Cara, isso é demais. E falando tá que o silicone certo. é bom. Não, mas isso, olha só, você está citando um caso de um produto que tá assim, super em alta no varejo, né? Do cara fazer produtos de agarre rápido. Tem aplicações que esse tipo de produto é super legal. O que não dá é para você transferir isso para outra aplicação que não faz sentido. Você já tem tantos ensaios. Você pensa só, eu estava falando para você que, por exemplo, o 995 ele é um produto que tem quase 30 e tantos anos de formulação, consolidado. Né? Então, assim, você pega o 791 é um produto que, puxa vida, muito conhecido. Tem mais de 35 anos de vida. Sabe? Nós estamos falando de... Poxa, será que não fizeram nada melhor? Não, já fizeram também, mas é um produto que já está tão consolidado, com a fórmula tão boa, com um desempenho tão bom para o tipo de construção que a gente faz, que não houve necessidade de melhor. E aí o que o pessoal está fazendo? Está descendo, em vez de subir. Entende? É porque o preço está mandando muito no mercado. Infelizmente, é dessa forma. O preço está mandando muito. Eu escuto isso todo dia, né, Felipe? Todos nós. Todos nós. A gente que quer trabalhar com produto de qualidade, tanto você quanto eu, a gente vai sofrer isso diariamente. E a gente vai saber. A gente sabe também que tem o nosso público. A gente não. A empresa não vai acabar porque não vai ter cliente. Tem o público, tem o nosso público. Mas o interessante, e aqui a gente não está falando nem de Sonora, nem de Dalminas, nem de Dalcil, a gente está falando que vocês têm que realmente procurar um produto de qualidade, que vai agregar, que você realmente tenha testes, esteja dentro das normas. Sim. E assim, né? Eu acho que quando a gente fala produto de qualidade, eu sei que todo fabricante... Vai falar isso. Mas ele acredita que ele está fazendo um produto de qualidade. Eu não acho que ninguém fala assim, vou fazer um produto bem ruim para o mercado. Só que o que eu acho que falta é a questão da gente sempre colocar a questão da aplicação. Onde eu vou posicionar o meu produto? Que público eu quero atingir? É um pouco disso. Nós estamos aqui buscando mercado técnico. O que eu falei e vou repetir me incomoda é, por exemplo, você falou do preço. Então, essa semana que nós estamos gravando, né, eu fiz várias visitas em indústrias, né, de esquadria. E, na maioria esmagadora, eu escutei que o problema era preço. Entende? Claro que eu escuto isso todo dia. Inclusive de mim. Inclusive de você. Inclusive de mim, que eu assumo. Não, eu assumo. Ótimo. Então, assim, qual que é o ponto? Eu quero entrar nessa briga de preço por preço, eu não consigo competir.
Eu não consigo competir, porque há uma diferença. Ah, porque meu produto tem mais qualidade, que é o que o vendedor vai falar na ponta. Não é isso, gente. Não é isso. Aqui eu estou te entregando histórico, desempenho, ensaio, laboratório. Por exemplo, a Dow aqui no Brasil, ela tem, e eu sei que os concorrentes também têm isso, e eu até já visitei alguns, tem um laboratório de selantes. Cara, você olha aquilo, você fala, pô, você dorme A tranquilo. Dow é onde? Aqui no Brasil, o laboratório, porque a planta de fabricação fica em Hortolândia, mas ela tem um laboratório que a gente chama de Innovation Center, que inclusive você está convidado. Opa. Tá? Já fica o convite aqui. E quero mesmo, sério, que você Não, vá eu lá. vou, faço questão. Quando você vai lá e você enxerga o que os caras fazem aqui no Brasil, e esse centro de inovação, ele é para a América Latina, fica no Brasil. Você fala, eu posso confiar nesses caras. Eles realmente estão pensando no meu produto final. Isso é legal. Porque quando você está comprando um produto em que, sim, o cara tem a melhor das intenções, mas ele não está focado no seu produto, que o seu produto é a esquadria. O seu produto é a porta, é a janela, é o brise, é a fachada. Uhum. Entendeu? Aquele produto tem que ser ensaiado. Ah, mas eu tenho o consultor fez lá e tal. Mas você pode observar que muitas das vezes o consultor não coloca essas marcas de varejo. Eu falo marca de varejo e tem muita gente que se incomoda. Mas quando o produto não tem ensaio para o mercado técnico, para mim ele é de varejo. E não estou falando de selante, estou falando de qualquer produto químico. Tá? Então é um pouco disso, né? Essa questão da orientação a preço. Aí quando eu chego para o cara e falo, olha, beleza, vamos trabalhar o preço assim. Pode ficar tranquilo, nosso time de venda, porque eu não sou venda, eu não sou vendedor, eu sou péssimo com preço, não sei preço. Entendeu, Vitor? Aí o Vitão, ele é bom nisso, né? Aqui no Rio, a Leila, né? Uhum. Mas, enfim, o que eu tento passar para o cara, para a pessoa e para você, como a gente também falou com você, olha, temos como te acompanhar, temos como treinar a sua equipe. Tem gente que vai querer, que é o que você falou, tem público e tem público. Tem gente que fala, não, tá tudo bem, vou continuar assim. E aí é aquela história, né? Às vezes é no amor ou na dor. Né? E já vi muitas vezes ser na dor da pessoa ligar pra gente e falar, cara, tô precisando de um treinamento. Você pode vir aqui? E claro, nós estamos aqui para isso, cada um tem seu momento, tem a maturidade da empresa. E aí eu só volto, né, a dizer que a indústria de esquadria ela tem que comprar produtos que foram ensaiados para isso. E treinar os seus profissionais para a aplicação adequada Claro. nos produtos. Ó, quer ver uma aqui, ó, o cara, ó, e ó, selante no dedo, pô, não pode. Vou contaminar o selante de graça. Porque... Então, esse é ótimo. Olha, então, aí. agora eu quero saber dessa. O cara que aplica o silicone e depois larga-lhe o dedo lá... me ajuda aí. Eu até arrepio. Depois passa na blusa da camisa, na blusa da empresa. Você sabe que esquece, você perdeu a blusa. Né? Ela não sai, mas não sai nem por dentro. Eu já perdi algumas calças, cara. Você altera automaticamente a química ali com a gordura da mão, com a impureza. Assim, claro que pode acontecer. Não é grave, mas pode ser. Pode acontecer. Você tem matéria orgânica no seu dedo, né? Então você está realmente fazendo uma mudança. Mas o que eu acho que muitas vezes é pior, Felipe, não é só você contaminar o selante. Sim, pode ser um risco, a vedação. Né? No estrutural, nem pensar. Né? Mas eu não vejo isso muito na questão da colagem de quadro. Mas na vedação, porta, né? Vai fazer uma porta, alumínio no canto, o cara vai no dedo. Tem cara que o cara tá tão bom assim, tal, que ele aplica e nem acabamento ele dá. Já deixa do jeito que tá. Tem. Já vi do jeito que ele corta o bico. Mas dependendo, tá tudo bem. Mas o problema, eu vou te explicar assim, que eu acho mais grave de tudo que eu vejo, né? É quando o cara põe o dedo e aí ele tira o silicone todo. E aí não ficou 2 milímetros de cada lado. E aí não tem vedação. Aí vai soltar. E como é que você faz esse acabamento? No caso que eu estou te perguntando agora, eu não estou nem falando de fachadas, de colagem de vidro, não. Estou falando do cara colocou lá a esquadria, passou o silicone lá com a pistolinha. Como é que ele vai fazer esse acabamento ali para poder ficar bonitinho? Não, Felipe... Aquelas paletinhas? Tem espátulas para isso, né? A gente, o que a gente tomou como ação? Aí é uma questão que nós tomamos como ação junto com o fabricante. A gente fornece espátulas de plástico, né? Que tem 4 lados diferentes, com acabamentos diferentes, mas existem inúmeras espátulas. Pode ser de metal, pode ser de plástico, né? Então, assim, tem. Só que aí, é claro, cara, por exemplo, tem cliente que detesta aquela espátula que eu dou para eles. Não me manda esse negócio mais, não gostei. E tem gente que adora.
Aí tem cara que vai e usa duas, como se fosse uma desempenadeira e uma espátula, e vai e faz de um jeito. Então, assim, tem como fazer. É uma questão de costume, eu acho. Exatamente, Porque eu acho exatamente. que a mudança é sempre muito ruim, né, cara, para as pessoas. As pessoas não gostam de mudança, Quer elas ver, não gostam. quer ver uma Se coisa? você quiser mais água, tem aqui na garrafinha. Não, Aqui. tá Tem aí cheio, ainda? tá cheio. Aqui, uma coisa que é um trabalho meu já de muitos anos, né? O pessoal, você chamou de baguetinho, né? A bisnaga, o cartucho, enfim, como cada um chama. Eu sou adepto ao uso de salsicha ou sachê. Porque o resíduo é menor, no final, né? Ele fica pequenininho. A produtividade é maior, no sentido de que você tem menos trocas. O preço é muito melhor, né? E tem muita gente que tem muita resistência. Não sei se é o seu caso, né? Poxa, Na verdade, é o caso dos meus colaboradores lá, né? cara, eu tenho só uma coisa para te falar. Não vou ter estatística, número certo. Quem começou a trabalhar com sachê nunca mais voltou para o tubo. E vou te falar que quando, por exemplo, aconteceu uma situação muito recente em que a gente vendeu uma obra em sachê, né? E ele é mais barato. E aí, poxa vida, deu um probleminha e faltou sachê. E eu só tinha tubo. Aí eu falei pro cara, pô, não, compre tubo. Pensei, pô, ele já usou tubo no passado? Não, não quero tubo mais. Não, você tá brincando comigo. Não. É pelo preço? Eu vou ver se eu consigo fazer o preço. Não, não dá, cara. Eu não consigo voltar mais pro tubo. Não, é muito ruim. Aí eu fiquei, gente, olha só, eu fiquei feliz e triste, né? Mas é normal. Aconteceu isso com carro, né? Antigamente, que tinha o quebra-vento, né? Jogava o Sim. quebra-vento. Era uma maravilha com o quebra-vento. Depois botaram um ar-condicionado no carro. Cara, o carro com quebra-vento, nada. É isso aí. É mais ou menos por aí, né? É questão de cultura, né? Mas, de fato, eu entendo que, às vezes, para uma revenda, faz mais sentido, às vezes, o cara ter o cartucho. O cara vai fazer uma pequena aplicação, ele não precisa de 600 ml, ele precisa de 250, 300. Né? O nosso produto, olha para você ver como é que é a questão de mercado técnico. O nosso tem 300 ml. Hoje o pessoal está fazendo aí tubo com 230, 220, 210 ml. Né? Então, assim, muito... Por isso que eu falo, não tem nada errado nisso. Eu não estou dizendo que estão errados, mas você vê que orientação para varejo, o cara precisa para uma pequena aplicação. Eu acho que é uma forma de ludibriar mesmo. É uma forma de marketing, de diminuir o preço, diminui um pouco o produto, a garrafa parece ser do mesmo tamanho. Não, isso entendeu? eu também acho que existem algumas indústrias que usam desse artifício. Mas eu nem fui para esse lado, nem quis. Você falou, eu até acredito nisso. Mas quando o cara coloca menos produtos, você vê que o cara vai fazer uma aplicação única. Agora, eu volto a dizer, a indústria de esquadria não faz sentido comprar isso. Você está comprando o famoso gato por lebre. Entende? Então, é mais nesse lugar aí que eu estou dizendo, porque se é a indústria, você vai trabalhar com o máximo da economia. Né? Eu tenho processo interno, poxa vida, mas eu tenho cara na obra. E aí? Cara, maravilhoso. É lindo de usar isso aí. Mas não, é uma questão vou querendo de depois o treinamento em relação a isso aí. Eu adoro isso, Felipe. Eu adoro fazer esse tipo de treinamento na rua, inclusive em obra, porque eu sei que tem que vencer uma resistência, porque a resistência é do ser humano. O ser humano, eu sou resistente. Pô, cara, você tá lá fazendo a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Na pandemia, eu cortava cabelo há 30 anos com a mesma mulher. Ela parou, cara, ela aposentou. Eu penei, troquei de 3, 4 caras para achar uma pessoa para cortar meu cabelo. Entendeu? A gente é resistente. Mas eu aqui nesse lugar, eu preciso batalhar para levar o que eu acredito que é melhor para você. Eu também tento aqui batalhar o tempo todo botando na cabeça desses cabeçudos aí que o que tem que fazer o certo e que o certo dá para ganhar dinheiro fazendo o certo também. Eu acho muito disso, né? Quando a gente vê, né, e você assistiu lá, você escutou, quanto representa um selante de silicone, né, ou selante dentro de uma obra em percentual, é ridículo. É ridículo. Para você arriscar muitas vezes, né, um pós-obra, porque assim, poxa, eu sempre usei tal marca, até hoje não deu problema, mas e quando der? Aí você vai pensar nas outras. Puxa vida, esse problema, fiz igual nas outras. Uma outra vai soltar, ou vai passar água, ou vai contrair. Todas as outras, né? Porque se nunca deu problema e o cara tem uma bagagem... exatamente. Então são todas as outras. Então a gente tem que pensar um pouquinho nesse tema, né? Como o fabricante é focado nisso, ele não tem só selantes, ele tem um monte de coisa. Tem, por exemplo, aqueles guarda-corpos lá que é tipo de chumbados, né? Eu não lembro o nome. Tipo que não tem os perfis na parte superior. O Infinity. Infinity, perfeitamente. Entendeu? A gente tem produto para fazer esse chumbamento.
Tem membrana de transição de fachada, cortina, por exemplo. O pessoal usa muito aquelas fitas aluminizadas. Você já deve ter visto aquelas mantas aluminizadas. Poxa vida, aquilo lá não tem vida útil, né? Mas é falta de material para o mercado, tem esse tipo de material. Então, quando você envolve um fabricante que estuda o mercado, trabalha o mercado, ensaia para o mercado, envolve consultor, traz projetista, aí faz mais sentido você se envolver. Por isso que eu tô falando, Felipe, vem com a gente, porque faz sentido. Eu vou fazer muito isso. E uma outra coisa que eu tenho visto no mercado, Luiz, é o seguinte. Eu estou vendo e enxergando uma tendência muito grande de uma outra função do silicone, que está vindo muito lá dos orientais, que é a substituição das borrachas em EPDM ou eco pelo silicone. Mas na gacheta, né? Isso, tirando a gacheta, tirando a cunha ali. E eu estou vendo essa tendência, está vindo lá de fora, mas eu acho que isso vai acabar pegando aqui dentro de alguma forma, porque você tem a possibilidade de fazer me fugiu agora a palavra. Corpo? Não. Essa vedação ali. E com estética, com várias cores, com a cor combinando, com tendência amadeirada, puxar para aquilo ali. Mas você está dizendo na borracha de vedação entre Não. O vidro tá com baguete e ali você tem a cunha, tem a gacheta. Perfeito. Então, hoje em dia existem vídeos orientais que as pessoas estão colocando silicone para poder vedar o vidro que está ali dentro. Eu já vi, já apareceu isso para mim. Eu acho que isso vai... Eu acho que já está chegando aqui através dos vídeos e as pessoas vão começar a testar e talvez exista essa substituição dessas borrachas em EPDM pelo silicone. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu aqui até quero falar um pouco sobre isso. Mas, sim, cara, tecnologia é uma coisa que a gente tem que estar sempre aberto. Né? A gente não pode ser fechado. Né? Eu sou mineiro, então os mineiros normalmente são muito fechados ao novo, muito. Né? Eu não me considero fechado ao novo, de vez em quando a gente tem a nossa resistência, mas a tecnologia está aí para a gente usufruir. Né? O que é importante, agora que você explicou, eu entendi bem, cara, sim, pode sim substituir, né? Desde que tenham bons ensaios e tal, e aí tem estética envolvida, e aí a arquitetura gosta bastante. Né? Então, eu acredito que possa vir e, eventualmente, substituir. O que me preocupa, e aí eu quero entrar nesse tema, é quando a gente tem a questão, e aí envolve segurança, foi bom você ter falado disso, nas gachetas de EPDM que são colocadas, né, naqueles perfis, né, de colagem com silicone estrutural, aquelas gachetas de EPDM. Aquelas lá, elas não podem encostar no silicone. Não sei se você sabia disso. Não, isso eu já ouvi falar já. Sabe o que é engraçado? Muita gente falava, eu já ouvi falar nisso, mas... será? E agora a gente está começando a ver. A gente espera, disse mais cedo, que 53 anos de histórico, né? Em relação ao uso de silicone estrutural em fachada, e está lá. Está lá. Né? A Dalminas tem obra desde 1999 de silicone estrutural, e a gente já voltou, já viu, está lá, perfeito. Né? Quando a gente começou com esse silicone, ele passou a vir para Minas Gerais. Porém, a gente já viu algumas situações, né, não vem ao caso citar, em que o silicone ele envelheceu. Ele teve uma característica de poliuretano, que é aquele que degrada, fica craquelado, por conta do contato com o EPDM. Então, eu até tenho percebido, eu tenho visto que os grandes projetistas, porque eu tenho acesso aos projetos aí quando eu estou fornecendo uma obra, eles já estão dizendo para usar gacheta de silicone. Ou garantir o não contato do silicone com a gacheta. Né? E é importante que se diga, e o pessoal é muito... Quando você vai vender uma obra de fachada, o pessoal não quer mandar as amostras para teste, que é obrigatório por norma. E aí o pessoal fala, cara, norma é bobagem esse negócio de norma. Mas olha só a importância. Aí você usa uma gacheta barata, que é um elemento barato de vedação, né? Ainda é barato, e aí você não testa a compatibilidade com o silicone que você vai usar, aí você aplica, espatula tudo e lambuza tudo. Não adere. A questão não é que não adere. A gacheta e o silicone podem ali ter alguma reação, e é bem provável que tenha, que faça com que o silicone não se comporte como silicone, e sim como um selante que envelhece. Entendi. E aí, ao invés de ele durar 50, ele pode durar 6. E se ele durar 6, o vidro cai. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Né?
E aí são os perfis mais recentes, né? Porque isso, 30, 40 anos atrás, não tinha perfil de vedação. Você aplicava selante entre os quadros, né? A gente está caminhando para o final. Já? Eu acho que esse assunto é um assunto realmente que tem uma variedade muito grande para a gente poder esbravejar, pegar nesse assunto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora da Dalminas, entendeu? A respeito da empresa, Verdade. como ela está se posicionando no mercado, Claro. em quais regiões, como as pessoas conseguem ter acesso a vocês, para a Claro. gente poder um pouquinho falar da Dalminas. Passou muito rápido, né? Eu achei que, assim, tava no Passa muito começo. rápido, passa muito rápido mesmo. Porque o papo, quando é bom, É. e a gente está interessado, porque eu vou te falar, eu fiquei aqui conversando contigo, olhando para você o tempo todo, bateram ali, que eu senti batendo no vidro e tal. Ixi. Agora que eu olhei ali pro Nossa, relógio, passou eu rápido vi mesmo. que passou. É porque ele tinha posto, ele colocou 1h30. E aí eu já tinha visto ali que já tinha passado um pouco. Mas dá para a gente seguir, não tem nenhuma pressa absoluta, não. Não, Dá para a não. gente ir ainda, mas eu só queria tocar gostei. já no assunto da Dalminas. Tá. Eu vou falar um pouco da Dalminas, mas eu só queria dizer o seguinte. Às vezes a gente fala muito técnico, mas o que eu acho que é importante são as pessoas procurarem a gente, né? E, assim, de verdade, claro que eu vou vender o meu peixe, vou falar venha para Dalminas, e vou falar isso agora, inclusive, Claro. né? Mas procure empresas que são boas no sentido que se envolvem com esse mercado, que são afiliadas, né? Né, a FEAL, né, que estão focadas nisso. Porque, cara, não faz sentido você buscar selantes que não atendem essa situação. Porque, por exemplo, você vai lá, você compra o vidro da melhor têmpera ou da melhor laminação, você compra o alumínio da melhor cabine de pintura, você compra os acessórios e componentes da melhor empresa, da melhor qualidade. E por onde que a água passa, Felipe? A água passa pelo selante, cara. Não dá para brincar com isso. Então, acho que isso é uma coisa importante. Bom, a Dalminas, como eu disse, faz 33 anos esse ano. Temos muito orgulho né, que a empresa tem conseguido manter o seu DNA e o legado que meu pai deixou. Né? Isso é uma coisa que a gente fica muito feliz, mas sem deixar de se reinventar o tempo inteiro. Né? Então, Vitor e eu, né, somos hoje os gestores da empresa, mas a gente tem um time muito legal, um time técnico, e a gente faz questão que o nosso time seja todo técnico. Todos os nossos vendedores são técnicos, né? Até muitos são engenheiros, engenheiras, enfim, né? Ou são técnicos mesmo, tem cursos, enfim, nesse sentido, voltado para o mercado de esquadria, de fachada. A gente não atende só esse mercado, a gente atende mercado de engenharia também, construtoras, enfim, né? E a Dalminas, ela já atende Minas desde o começo, Espírito Santo, né? Desde 1999, o Rio de Janeiro, onde a gente está gravando desde 2014. Há 4 anos a gente está em Goiás e no Distrito Federal. E em 2024, né, a gente foi convidado pela DAO a fazer um novo negócio na região sul do Brasil. Então, a gente agora está em 8 estados. A gente criou a DAO Sul, que é uma empresa que é uma parceria com o Grupo de Protec, que também a gente é sócio em outro negócio em Minas Gerais. Né, a gente participa, né, eles fundiram com a nossa empresa, que era a Impertrade, e a gente tem a unidade da Diprotec Minas, em Belo Horizonte, né? E agora em Uberlândia também. A gente também abriu a filial de Uberlândia da Dalminas. E a Dalsul está em Blumenau, onde a gente atende. A gente vai estar na Contramarco em Curitiba. Dia 24 de outubro, hein, gente? Pós-Fesqua, Fórum Contramarco, Curitiba. Isso. Na Fesqua também, né? A gente É. está com o stand da Dalminas. E junto com a Plixil, vai ser um negócio, já estou até dando um spoiler aqui. Vai ser super legal, né? E a Dalsul também vai estar presente. Em que a Dalsul, a gente atende os 3 estados, a sede está em Blumenau, mas a gente tem equipe em todos os 3 estados e em breve estoque nos 3 estados também. Então, essa é a nossa atuação. Felipe, sempre muito técnico, com acompanhamento, com treinamento. Isso está no nosso DNA. Responsabilidade total, né? É o que você falou, é um sistema que não basta ter apenas um silicone de boa qualidade, mas você tem que saber a utilização dele, para qual o material que você vai utilizar ele. Sim. E como aplicar ele. Então, é um sistema total para poder você ter o que produto a gente final com recebe sucesso. no final está aqui nesse boné aqui, ó. Tá na nossa logomarca, né, que está como apoiador, tranquilidade que dura. A gente quer entregar isso. Tranquilidade que dura. Não adianta só ficar tranquilo, tem que durar também. Tá. Agora, para encerrar e tirar essa dúvida de uma vez por todas da cabeça de todo mundo.
Dalcorns. Ah, Acabou, ótimo. virou só Dal. Prometi, É, quase esqueci. é preguiça, o que que houve? Conta pra mim. Legal, para a gente fechar esse bate-papo, é legal, porque acho que talvez o Rio de Janeiro é uma das cidades que mais fala da Alcorn ainda, né? É, isso aí. É verdade. A Dalcorn foi uma empresa criada em 1940 pela Dow e pela Corning Glass. E em 2016, salvo engano, acho que foi isso mesmo, a Corning Glass vendeu a parte dela para Dow Química. E aí viramos só Dow Química. E aí a gente saiu de uma empresa que era focada em silicone para uma empresa, sei lá, 15, 20 vezes maior que a Dow Química. Provavelmente você usa produtos Dow sem saber, né? Provavelmente você dorme num colchão Dow, com espuma de poliuretano da Dow. Né? Ela é uma das maiores indústrias de plástico do mundo, né? Empresa de ciências dos materiais. É uma super gigante, né? Multinacional americana. E só que manteve todas as plantas, todos os técnicos. Então é o mesmo produto de sempre, mas não pode mais usar o nome Corning. Então é Entendi. só isso. Então é isso aí, gente. Então agora é só Dow. E esse produto é o que está instalado dos maiores arranha-céus aí pelo mundo. Felipe, dos 20 maiores prédios do mundo, 14 são Dow, né, 70%. E os 8 maiores são Dow, e o maior que vai vir aí também, né, acho que, se não me engano, acho que é na China mesmo, não tenho certeza. Já fiquei sabendo que é Dow. Cara, é uma empresa de confiança, realmente, de credibilidade, de histórico e de acompanhamento. Né? E a Dalminas segue muito esse DNA. Luiz Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Eu quero agora aqui agradecer a você também aí por ter confiado no nosso projeto também, no Mãos à Obra, de nos acompanhar, de acreditar que a gente possa passar realmente informações relevantes para esse pessoal aí conseguir trabalhar mais corretamente. E eu vou deixar para você agora um tempo para você olhar lá para a câmera da verdade, mandar um recado aí para os meus amigos serralheiros, vidraceiros, arquitetos, engenheiros, que é o nosso público em geral, fora os clientes finais que nos acompanham. E muito obrigado, meu amigo, aí pela presença, por essa aula. E, assim, eu gostaria muito mesmo que a gente tivesse a possibilidade de você voltar numa outra oportunidade, Claro. que a gente aborde outros assuntos em relação a outros produtos, utilizações, que eu acho que é realmente muito relevante para todo mundo. Muito obrigado. Bom, eu agradeço, né? Muito feliz de estar aqui com você e eu queria até dizer que a Dalminas ela apoia todos os projetos que têm como objetivo levar boa informação, né? Boa engenharia. E a gente precisa disso. Assim como existem influencers que não levam isso, tem muita gente boa que precisa falar. Então, quando eu vejo um projeto igual ao seu, em que você realmente traz as pessoas do mercado que têm histórias boas, não só histórias, mas principalmente histórias, que eu acho que a gente falta um pouco disso, sabe, Felipe? A gente valorizar quem são os nossos mentores, que é um pouco do meu projeto do Mestre Gui, né? Da prosa do Mestre Gui. Então, assim, esse projeto seu é muito legal. Então, quando eu vejo os convidados, eu vejo como você os aborda, e não só do mercado esquadria, outros temas, né? Parte de gestão, parte de arquitetura, cara, é muito legal. Isso traz conteúdo, né? E conteúdo bom, cara. Isso é uma coisa que a Dalminas entende, né? Não só o Luiz Eduardo, mas o Vitor, a Regina, minha mãe, que ainda é administradora da empresa, né? É uma empresa familiar. A gente valoriza muito isso. Então, projetos como o seu, a gente tá junto e fechado. Muito obrigado. É Agora isso. manda um recado para a rapaziada. Bom, pessoal, como vocês perceberam, eu sou uma pessoa que gosta demais, né, de materiais, eu gosto muito, e eu convido vocês a se envolver mais com bons conteúdos. Conte conosco, né? Eu acabei nem falando, né? Seguir a gente nas redes sociais, @dalminas, @dalsul.com.br. Tem o @mestre Gui, onde eu também tenho meu podcast. Nós vamos voltar a gravar novos episódios. A gente também leva um pouco de conteúdo em relação mais a pessoa contar um pouco da sua história, né? Inclusive, está convidado a gente gravar também. Vou lá com o maior prazer. Quero conhecer um pouco da sua história. Lá eu quero só saber da história, eu não quero falar de produto. O Igor falou para mim isso, que ele foi lá, ele falou, não, ele falou para mim, ó, conta aí como começou. Ele falou, fiquei 2 horas e pouco falando do... Se deixar, não saía. Não saía a história mais. dele é maravilhosa. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, contem comigo, né? E é isso, acho que não tem muito, não. E vá visitar a gente na FESCO. Gente,
Muito obrigado por estar aqui com a gente. Não esquece de curtir, de compartilhar. E o que ele falou, ó, contem com a gente. Mãos à obra. É isso aí.